Letícia, conta um pouco pra gente o que vocês aprenderam com esses monitoramentos, né? O Alessandro usa o Oura Ring, que monitora ele o dia inteiro. Vocês usaram o PET, vocês medem lactato, vocês fizeram muitas análises ao longo desse tempo. Durante essa prova que vocês foram medindo a cada 2 horas, como é que se comportou esses indicadores? A glicose, né, que era mais engraçada, né, porque ela estava sempre baixinha, né, então ficava bem baixinha mesmo, e a gente percebia que ele tinha energia. Então, por exemplo... Baixinha quanto? Baixinha de entre 50 a 30, o que é hipoglicemia, que a pessoa está indo para... Pro hospital e ficando internado na UTI. E ele super bem. E isso... é devido à flexibilidade metabólica. O que é a flexibilidade metabólica? É o corpo utilizar a gordura de forma otimizada. Então, ou seja, a glicose ela vai ficando estável pelo tempo de adaptação dele. Essa glicose ela fica mais baixinha, né, para manter, mas ou seja, a energia ela vem desses corpos cetônicos. Então, só pra gente, todo mundo entender, tem muito médico que assiste a gente, né? A galera vai estar assim, meu, porque hoje, assim, eu que trabalho com pacientes diabéticos, eles fazem uso do hormônio insulina. Quando é impossível você acertar a dose exatamente de que você ingeriu e a insulina que você vai... Então, é natural que às vezes você erre. Normalmente você tenta errar para menos, que daí você faz um complemento e ajusta. Mas às vezes você erra para mais. Quando você coloca insulina demais, você tira em excesso energia e você pode entrar nesse estágio de hipoglicemia. Se eu não me engano, a faixa de hipoglicemia começa em 70. É 70. 70, né? Ou seja, você está dizendo que às vezes ele estava em 50, às vezes 30. Sim. O que é um estágio que fala assim, meu, o cara tá morrendo, porque o maior medo da hipoglicemia é você ficar hipoglicêmico, desmaiar, perde a consciência porque falta energia, entra em o coma, corpo desliga, entra em coma e às vezes até falece, né? Sim, é o risco, né? E assim, só que a gente tem que observar, né? Por isso que a gente não pode ficar preso a só números. Né? E aí vem ali o meu grande mestre, que é o Dr. José Neto, né? Que a gente não deve tratar os números, a gente deve tratar o paciente e tratar o contexto desse paciente, né? Então, ou seja, ele já é um atleta adaptado, né? O que a gente tem de ciência? Existe, né, estudos com, né, que a gente estava até falando ontem, né? Fizeram medida, né, de 9 de glicemia, né? E a pessoa estava em jejum e a pessoa estava bem por conta dessa adaptação. Ou uma pessoa de muitos anos. Sim, né? Já fazia muito tempo, então a glicose foi a 9 e ele estava bem, não estava, né, morrendo, né? Então, ou seja, é óbvio que isso aí é um extremo, né? Só que existe um contexto. Então, existe ali o meu paciente, o que ele faz, qual é o contexto de vida dele, qual é o contexto de alimentação, treino e tudo mais. Existe ali os bons estudos, né? A gente vai pegar bons estudos. Existe a minha prática profissional. Então, você tem que juntar tudo para você chegar e falar assim, não, isso não é um problema. Né? Então, não... porque se o médico mede ele agora, ele te interna. Ele assim, cara, você tá moendo. Exatamente, ele interna. Por isso que esse contexto, né, é bom a gente explicar, porque se uma pessoa diabética, por exemplo, tá escutando a gente, eu vou fazer isso, daqui a pouco pode ser que não dê certo, porque eu não sei o contexto da vida dela, né? Então, ou seja, a gente precisa entender todo esse contexto, né? Existem os históricos dos exames, entender quem é essa pessoa, né? Por isso que os exames genéticos é interessante. O Alessandro também fez o exame da microbiota também, e esse exame foi muito interessante, porque o que a gente tem de estudo, né, os estudos observacionais, é que a carne inflama, né, a parte intestinal, dá o câncer de colo retal, e o que foi visto nesses exames do Alessandro é que ele tem tão poucas bactérias maléficas, né, que é como se não tivesse, né, 1,9%, é muito baixo. Foi muito interessante. O que é o normal? O normal, eu não sei qual que é a faixa normal, mas estava assim, muito baixo, né? Então, se fosse falar, a carne aumenta as bactérias, a inflamação, né? Não, pelo contrário, para ele deu super certo. Foi muito bacana porque quando nós fizemos o teste da microbiota, que uma empresa, a Biome Hub, mandou esse teste pra gente, Marcelo. E quando eles fizeram as análises lá, ele falou,
perguntou ao médico nosso amigo que acompanha nosso caso, né, o Dr. Eurípides, falou, quem é esse cara aqui? Quem é essa pessoa? Foi um negócio que eles não veem. Nunca viram na vida. Aí nunca viram na vida. Uma reunião online com a gente para tentar entender. Fala, deixa eu ver esse maluco aí, deixa eu ver quem é esse cara. Que demais. Exato. Aí na reunião a gente fala, ó, simplesmente 70% da sua microbiota não tem na literatura. Não existe. Não existe na literatura. Aí se formou mais um grupo de estudo para entender o meu caso. Que demais. Ou seja, você tem uma microbiota intestinal... Eles falaram que nunca viram. Que nunca viram. 100% Caraca. perfeita, 100% que nunca viram. E eles ficaram assim, Apaixonados. apaixonados. Aí agora o que vai acontecer? Ele vai para o Mundial, a gente tá com 2 exames para ele fazer antes da prova e pós-prova, que é justamente para medir se tem inflamação, quais foram as mudanças, né? Porque esse esforço, né, que ele faz, a oxidação, ela pode gerar mais inflamação. O que a gente espera é que exista uma maior inflamação entre um exame e outro. A gente quer ver se realmente existe, né? Legal. Se não existir, o que será? Por que será que aquilo significa aconteceu? isso? Então, assim, na verdade, ele é um objeto aqui de estudo e que precisa ser estudado, porque existem muito mais coisas aí na medicina, na nutrição, que a gente não sabe. E por que ele está se dando tão bem, e por que outras pessoas também não poderiam se beneficiar desse tipo de alimentação.